Olá você! Eu sou a professora Flávia Patrício. Eu sou o Marcelo. E esse canal é para você que está nos anos finais do ensino fundamental. E precisa salvar seu bimestre. Esse canal também é para você que está no ensino médio. E tem terror da matemática. E esse canal é para você, caro concurseiro, que almeja o cargo público. E não sabe o que fazer para aprender a abençoada da matemática. Nós podemos ajudar você. Vamos juntos! No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a transformação de frações em números decimais. E a gente vai falar também um pouquinho sobre fração equivalente. Vamos juntos? Então, bora falar de transformação de frações em números decimais. No vídeo anterior, vai estar o card em algum lugar aqui, eu falei sobre a forma de se transformar uma fração decimal em número decimal. Só que a fração decimal, eu falei pra vocês que ela tem como denominador o 10, o 100, o 1000. Agora, como que eu faço para transformar em um número decimal uma fração decimal que não tem como denominador nem 10, nem 100, nem 1000? E aí? Como que faz? Bom, pra gente começar, eu separei aqui 3 exemplos. Então, vamos juntos. 3 sobre 2. 3 sobre 2. Como que a gente faz a transformação dessa fração em um número decimal? Toda fração é o quê, Marcelo? Toda fração é uma divisão. Gente, vocês já decoraram esse mantra? Se vocês não decoraram, a hora de decorar é essa. Porque, gente, tem que saber isso. Isso tem que guardar no coração de vocês. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Toda fração é uma divisão. Então, se toda fração é uma divisão, como que eu faço essa parada? Eu vou dividir o numerador, carinha lá de cima, pelo denominador, carinha lá de baixo. 3 dividido por 2. 3 dividido por 2. E aqui o legal é que eu vou conseguir explicar pra você que tem dúvida em divisão. Porque sabe, Marcelo, muitas das dúvidas das pessoas é em relação à divisão, no algoritmo da divisão. E o algoritmo da divisão é um dos algoritmos mais difíceis e a gente aprende ele lá no primeiro, segundo aninho. Ou primeira, segunda série, quando a gente fala de pessoas um pouquinho mais velhas, como eu, por exemplo. É verdade. Então, quando a gente fala dessas frações, dessas transformações, dessas divisões, a gente tem um pouco de dúvida. E se essa é a sua dúvida, presta atenção que eu vou explicar pra você um jeito de não errar mais divisão. Olha só, eu vou dividir 3 por 2. Coloco um sinal de vezes aqui do lado do 2. Vou lá na tabuada do 3. 3 vezes... Opa! 2 vezes quanto? Dá 3 ou mais pertinho de 3. Só que, ó, cuidado, tem que ser menor, tá? Não pode ser maior, não. Então, 2 vezes quanto? Dá 3 ou mais pertinho de 2. Dá 3 ou mais pertinho de 3. Bom, 2 vezes 1 dá 2. 2 é o resultado mais perto do 3. Pra menos, pra baixo. Então, o que eu faço aqui, ó? 2 vezes 1, 2. 3 tira 2, sobra quanto de resto aqui? Sobra 1 de resto. Esse 1 que sobra de resto, eu consigo continuar a divisão. E o que eu faço para continuar essa divisão? Bom, para continuar essa divisão, eu acrescento um 0 aqui no resto. Só que esse 0 que eu acrescento chama quem? A vírgula. E você chamou, ela vem. Mas ela vem chegando. Então, se liga aqui, ó. 2 vezes quanto? Dá 10 ou mais pertinho de 10? 2 vezes 5. 2 vezes 5 é o mais pertinho de 10 que eu tenho. 10 tira 10, sobra 0. Cheguei no 0, paro. Eu só não vou chegar no 0 quando eu tiver uma dízima periódica ou quando eu tiver muitas casas decimais depois da vírgula e o problema ou a questão me pedir menos casas, né? 2, 3 casas. Então, nesse caso, eu paro aqui em 1,5. Vamos para o segundo exemplo que eu separei aqui para vocês. 3 quintos. 3 quintos. 3
3/5, como que eu vou fazer para transformar em um número decimal? De novo, toda fração é uma Divisão. Isso! Então eu vou pegar o 3 e dividir por 5. De novo, gente, esse método não tem como errar. Não erra mais divisão. Nunca mais você vai errar divisão na sua vida. Olha só, se liga aqui. Eu vou lá na tabuada do 5. 5 vezes quanto dá 3 ou mais pertinho de 3? Aí vocês vão virar pra mim e falar assim, Flávia, a tabuada do 5 começa no 5. Então não tem. A tabuada do 5 começa no 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. Logo, o número vezes 5, que dá 3, ou mais pertinho de 3 para baixo, é o 0. Pronto. Agora, o que eu faço? Bom, 5 vezes 0, 0. 3 tiro 0, continuo com 3. Agora, para continuar essa divisão, o que eu faço? Acrescento um 0 que chama quem? A vírgula. Chamei, ela chegou. Chamei, ela veio. Agora, 5 vezes quanto? Dá 30 ou mais pertinho de 30? Bom, 6 vezes 5 é 30. Sobra 0. Então, o resultado, a forma decimal da minha fração 3/5 é 0,6. Agora, vamos para o nosso último exemplo que eu separei aqui para vocês. 7/8. 7 sobre 8 ou 7/8. Bom, de novo, toda fração é uma Divisão. já tá chato, mas quanto mais vocês ouvirem isso, ó, o pagador até caiu, nem ele aguenta mais ouvir isso. Mas quanto mais vezes vocês ouvirem isso, mais firme isso vai ficar aqui, ó, na mente e no coração de vocês. Porque isso é coisa pra guardar no coração, gente. É mantra. Então aqui, ó, vou dividir o 7 por 8. Então, vou lá na tabuada do 8. 8 vezes quanto? Dá 7 ou mais pertinho do 7. Lembrando que tem que ser o quê? Menor. No caso, é o 0 de novo. Porque 8 vezes 0 é 0. 7 tira 0, sobra quanto aqui? 7. Agora, nesse resto, para continuar minha divisão, o que eu faço? Acrescento um 0. O 0 que eu acrescento chama a vírgula. Chamei, chegou. Agora, eu vou lá na tabuada do 8 e vejo. 8 vezes quanto dá 70 ou mais pertinho de 70? 8 vezes 8, que dá 64. 70 tira 64, sobra 6. Para continuar essa divisão, o que eu faço? Acrescento um 0, que chama quem? A vírgula. Opa, mas ela já tá aqui, ó. Ela já tá aqui. Então esse 0, o que vai acrescentar aqui? Nada. Faço de novo a pergunta. 8 vezes quanto dá 60 ou mais pertinho de 60? 8 vezes 7, que dá 56. 60 tira 56, sobra quanto? 4. Para continuar essa divisão, o que eu faço? Acrescento 0, que chama quem? A vírgula, mas opa, ela já tá aqui. Então, o que esse 0 vai mexer aqui? Nada. Então, 8 vezes quanto dá 40 ou mais pertinho de 40? 8 vezes 5, que dá 40. Sobra 0. Então, a forma decimal da fração 7/8 é 0,875, 0,875 ou 875 milésimos. Agora, tem o pulo do gato? Temos o pulo do gato. Solta o pulo do gato, editor. Solta o pulo do gato. Vou apagar tudo aqui. E a gente
gente vai pro pulo do gato. Olha o macete. Sempre que eu conseguir transformar o denominador, carinha lá de baixo, em 10, em 100, em 1000, eu posso fazer. E isso vai me facilitar, gente. Mas vai me facilitar que vocês não têm noção. Por quê? Porque, gente, se vocês assistiram o vídeo anterior, se você aí assistiu o vídeo anterior, você viu que é fácil transformar uma fração decimal em um número decimal. É fácil ou não é, Marcelo? É super fácil. É super fácil. Ai, Flávia, eu não assisti. Então assiste. Galera, vai estar aqui no card, hein? Tá no card. Então, se liga aqui, ó. Essa fração aqui, eu consigo transformar esse denominador, carinha lá de baixo, em 10, em 100, em 1000? Consigo. Como assim, Flávia? Como que eu consigo transformar o 2 em 10? Marcelo, por quem eu consigo multiplicar o 2 para chegar no 10? Tenho 5. O 5. Se eu fizer 2 vezes 5, eu consigo chegar no 10? Sim. Sim, consigo. Mas opa, cuidado. Para tudo. Cuidado aqui. Cuidado por quê, Flávia? Porque o que eu faço embaixo, eu tenho que fazer Em cima. em cima. Então, se eu multipliquei por 5 embaixo, o que eu faço aqui em cima? Multiplico por 5. Multiplico por 5 também. 3 vezes 5, 15. pronto. Vocês lembram que essa fração aqui tinha dado 1,5? Se você não lembra, volta o vídeo aí, dá um retorno no vídeo, que você vai ver que tinha dado 1,5. Agora se liga aqui, ó. Transformando essa fração decimal aqui em 1,5. 15, vírgula aqui, ó, atrás do último algarismo. Desloco uma casinha para a esquerda, porque eu tenho apenas um zero. Desloquei, a vírgula vem, ó, pra cá. Que número que fica aqui, gente? Que número que fica aqui, Marcelo? 1,5. Pulo do gato. O pulo do gato. 1,5. Precisou fazer divisão? Não precisei de divisão. E cheguei no 1,5. Aqui é a mesma coisa. O 5, eu consigo transformar em 10? Consegue. Por que eu tenho que multiplicar o 5 para transformar em 10? Por 2. Por 2. O que eu faço embaixo, eu faço? Em cima. Em cima. Perfeito. 3 vezes 2? 6. 5 vezes 2? 10. Vocês lembram que essa fração tinha dado 0,6? Se você não lembra, volta um pouquinho o vídeo. Agora aqui, ó. Transformando aqui, ó. 6. Tem apenas um zero. Vou deslocar a vírgula. Uma casinha para a esquerda. Chegou. O que eu coloco para segurar a vírgula, Marcelo? Precisa de um zero. 0 para segurar a vírgula. Acabou. 0,6. Precisei fazer a divisão? Não precisei fazer a divisão. É o pulo do gato. Agora, essa daqui, dá pra transformar? Dá também. Só que ela a gente já não consegue visualizar tão fácil assim. Eu, por exemplo, não conseguiria visualizar. Mas é possível. Por quê? Porque se eu multiplicar o 8 por 125 e o 7 por 125, eu vou chegar em quê? Eu vou chegar em 1000. E aqui em cima eu vou chegar em 875. Transformando aqui, ó, 875, a vírgula atrás do último número, 1, 2, 3. Ando uma casinha, cheguei? Não. Ando duas casinhas, cheguei? Também não. Ando 3 casinhas, cheguei. O que eu coloco para segurar o número, Marcelo? A vírgula? O zero. O zero. Deu o mesmo resultado que tinha dado no exercício anterior. Só que, gente, esse método, esse jeitinho, é fácil a gente fazer quando fica fácil assim, ó, da gente visualizar. Em outros casos, vai ser mais simples mesmo a gente fazer a divisão. Mas fica aí uma dica para você que tem facilidade e que quer ganhar tempo aí na resolução das suas questões. Agora,
vamos entender o porquê disso daqui. Por que isso acontece? Por que eu posso simplesmente trocar assim as frações? Porque quando isso acontece, eu estou falando de fração equivalente. Bora falar um pouquinho de fração equivalente agora. Vou até apagar aqui, ó, pra gente começar um novo assunto. Um jeito fácil da gente entender fração equivalente é usando a forma geométrica. Eu gosto bastante de usar a forma geométrica pra gente entender um pouco melhor o conceito de fração. E olha só, eu vou escrever essa fração aqui, ó. 1/2. Eu pego um desenho, divido em duas partes. Dessas duas partes eu pego quantas, Marcelo? Uma parte. Uma parte. Agora eu vou fazer um outro desenho. Uma outra fração. A fração 2/4. Então, eu pego a representação geométrica dessa fração, que é um desenho dividido agora em 4 partes. 4 partes. Quantas partes eu vou pegar? 2. 2 partes. A representação da parte que eu peguei é igual nas duas frações. E se eu transformar essa fração ou essa fração em uma fração decimal para achar o número decimal vai ser o mesmo, porque toda fração é uma divisão. Olha só, se liga aqui. 1 dividido por 2, ou 1/2, multiplico por 5, multiplico por 5. 1 vezes 5? 5. 2 vezes 5? 10. 10. 5, desloco uma casinha para a esquerda, 0,5. Ou, vou lá na tabuada do 2, 2 vezes quanto dá 1 ou mais pertinho de 1? 0. 1 tira 0, sobra 1. Acrescento um 0 que chama a vírgula. 2 vezes quanto dá 10 ou mais pertinho de 10? O 5. 5. Aqui eu localizei o mesmo número decimal porque eu fiz a mesma fração de 2 jeitos diferentes. Aqui também eu vou fazer dos 2 jeitos de novo, olha só. 2 dividido por 4 e 2/4. Aqui eu vou multiplicar por 25. Fica 100. 2 vezes 25? 50. 50. Aqui, ó, eu já posso cortar um 0 aqui com esse 0 aqui. Fica 5. Uma casinha. 0,5. Ou fazendo a divisão aqui, ó. Vou lá na tabuada do 4. 4 vezes quanto? Dá 2 ou mais pertinho de 2 para baixo. 0. 2 tira 0, sobra 2. O que eu faço para continuar essa divisão? Acrescento um 0 que chama a vírgula. 4 vezes quanto dá 20 ou mais pertinho de 20? 4 vezes 5. Ou seja, a representação dessa fração aqui, a forma decimal da representação dessa fração é igual à forma decimal da representação decimal dessa fração. Assim como a representação na forma geométrica das duas frações são iguais. A parte que eu peguei nas duas frações é igual. O que diferencia é a representação. Aqui eu dividi o mesmo desenho em duas partes e aqui eu dividi o mesmo desenho em 4 partes. Mas nos dois casos eu peguei a mesma coisa. Sempre que isso acontecer, eu tenho uma fração equivalente. E a fração equivalente a gente consegue obter multiplicando o carinha lá de cima e o carinha lá de baixo pelo mesmo número ao mesmo tempo, ou dividindo. Se liga aqui, ó, 2/4. Se eu dividir o 2 e o 4 por um mesmo número ao mesmo tempo, no caso 2, eu vou chegar em quem? Em 1/2.
Ou seja, a fração 1 sobre 2 é equivalente à fração 2 sobre 4. Agora, se eu pegar a fração 1 sobre 2 e multiplicar, multiplicar o carinha lá de cima e o carinha lá de baixo por 2 ao mesmo tempo, eu tenho 2 sobre 4, que é equivalente a 1 sobre 2. Então, todas as vezes que eu conseguir simplificar uma fração, eu vou obter como resultado uma fração equivalente e estarei falando da mesma coisa. Eu acho que deu para entender até aqui. Espero que esse vídeo tenha ajudado você e se você quiser um reforço extra para entender um pouquinho melhor esse assunto, vai lá no nosso Instagram, segue a gente por lá e aí você vai ter acesso ao nosso material. Eu fiz um resumo especial desse assunto aqui e espero que esse resumo ajude você também. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal. Clica no sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. E compartilha! Até o próximo vídeo, gente. Tchau!